Sejam bem-vindos a mais um Mensagens de Luz. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Temos a honra e o prazer de receber hoje novamente Frank. Boa Tudo noite, certo? tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Hoje, Frank, chegamos a um emblemático capítulo, o programa de número 60. E este capítulo, como que ele é intitulado? E vamos também citar, ele se refere a uma frase de Jesus, não é? Perfeito, isso mesmo. Capítulo 60 é Terra, bênção divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus. Está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Muito bem. Neste capítulo, Frank, Emmanuel, ele traz vários exemplos de acordo com os quais o mundo, o planeta Terra, é um lugar inigualável para a humanidade, não é? Exatamente. Ele coloca muito sabiamente, Emmanuel, para a gente, né? Como a gente pode acabar vendo o mundo por um prisma errado, né? Como a gente pode acabar vendo o mundo por um prisma de dificuldade, de, de Sofrimento, sofrimento, de exatamente. guerras. Exato. Como se tudo conspirasse contra nós, né? Quando é justamente o contrário. Todo o orbe foi pensado, né, por uma pessoa que nos ama, né? Foi pensado por Jesus e pelas pessoas e pelos espíritos que o auxiliaram e foi todo feito para nos ajudar, né? Para o nosso bem. E é o que acontece no nosso dia, né? Quantas bênçãos a gente tem durante um dia, né? Emmanuel fala justamente disso, né? Falam de diversas bênçãos divinas que o Criador e o Governador nos deram, não é? E ele enumera, né, alguns pontos importantes de bênçãos divinas que muitas vezes nos passam desapercebidas. Exato. Ele cita nesse capítulo o regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência e o amparo das afeições. Então, o mundo ele nos dá todos esses bons sentimentos, todas as condições para que nós reencarnemos bem, não é? Exatamente. Mas e o outro lado, Frank? Então, isso que a gente citou no começo, as guerras, as pestes, a discórdia, a tristeza, são coisas que realmente existem. Mas como Emmanuel trata dessas questões? Emmanuel nos fala que são os nossos próprios erros, né? São as nossas dificuldades de aprender e de nos burilar, né? Com as nossas próprias imperfeições que a gente vem trazendo, né? Viemos com todas as bênçãos, com todas as oportunidades para aprender. Mas cabe a gente, né, no dia a dia, buscar nos entender, nos autoconhecer e buscar aprender de pouquinho em pouquinho, né? E quando a gente sofre por nossa causa, né? A gente sofre porque ainda a- não consegue fazer da forma como gostaria, né? Mas cabe a gente entender, aceitar e buscar melhorar. Acho que você chegou num ponto crucial. É, todo o sofrimento, todos os erros, toda a falta de felicidade que por vezes nos assolam, tem origem humana e não no mundo, ou não na divindade, não é? Então é a própria humanidade que somos nós mesmos que causamos, né, que somos responsáveis por essas questões negativas. Exatamente. É muito curioso como a gente para colocar a responsabilidade da nossa felicidade em coisas, né? Ou em outras pessoas, ou em bens, né?
Eu não sou feliz porque eu não tenho uma determinada coisa, ou porque eu tive e não tenho mais, né? E quando não, né? Realmente a minha felicidade se baseia em um bem material ou em bens materiais que seja. Claro que a gente está aqui e uma das lições, um dos aprendizados da nossa existência é buscar a nossa subsistência, né? Buscar estudar, buscar o nosso trabalho, que também está nas leis de Deus, com certeza. Mas se basear só em bens materiais da minha felicidade, eu vou acabar nunca conseguindo ela, né? Então temos, de um lado, todas essas questões positivas que Emmanuel enumerou sobre o mundo, não é? Este ambiente que nos é ofertado, e, por outro lado, as dificuldades que advêm da própria humanidade. Então, chegando já à conclusão, que está lá no último parágrafo, como Emmanuel termina este capítulo? Emmanuel termina assim: lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a própria fala de Jesus, não é? É a própria fala de Jesus. E é muito curioso como Emmanuel, na parte que ele nos fala das bênçãos, ele não fala da parte material em nenhum momento, né? Ele fala só de bênçãos que a gente pode ter como calor, como conforto, como uma oração, o privilégio de fazer uma oração, e não das coisas do mundo, né? Questões espirituais. Exato. Então, Frank, valorizemos o nosso ambiente. Nós sabemos que o homem tem causado tantos males, não é, ao meio ambiente, à terra, que algumas teorias científicas nos dizem que, inclusive, isso pode até matar a própria humanidade, não é? Mas, então, devemos valorizar este incrível planeta do qual Jesus é o governador, procurando sempre nos autoconhecer e nos melhorar. Exato. O espiritismo é incrível nisso, né? Ele não nos pede mais do que a gente pode dar, né, nessa existência. Não que a gente precise seguir exatamente como Chico Xavier, como Divaldo, não é exatamente seguir os passos dele. Se eu ainda não estou naquele ponto, se eu não sou capaz de ser como Chico, tudo bem, mas que eu possa fazer o meu autoconhecimento, que eu possa ver com a minha consciência, ler as obras, ler as codificações e ver o que eu posso fazer para melhorar a minha vida hoje, o que eu posso fazer para melhorar o meu entorno. De passo em passo, já está excelente. Na medida da sua capacidade. Perfeito. Este foi mais um Mensagem de Luz. Até a próxima semana, quando trataremos do próximo capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. Agradeço ao Frank por ter comparecido, espero contar contigo em programas vindouros. Com certeza. Até mais, pessoal.